O capítulo que eu vou falar hoje está no livro de Êxodo. Para quem conhece o livro de Êxodo, vai saber que o Êxodo ele vai começar a falar sobre o povo do Egito sendo escravizado. O clamor deles chega diante de Deus e o Senhor, através disso, envia um libertador para tirar eles da escravidão. Através disso, Deus chama Moisés. Moisés passa por umas situações, mesmo assim decide obedecer. E o Senhor usa Moisés, e através de Moisés, Deus libera 10 pragas ao povo do Egito. E através da mão forte e poderosa do Senhor contra aquela nação, o Senhor, através de Moisés, consegue resgatar o povo dele, atravessando o Mar Vermelho e iniciando uma trajetória no deserto. Diga amém. Nessa trajetória, o povo, depois de algum tempo, chega no Monte Sinai. E no Monte Sinai, Deus começa a falar com Moisés. E aquilo que Deus falava com Moisés, Moisés transmitia para o povo. E a resposta que o povo tinha daquelas coisas que Moisés transmitia para ele, Moisés pegava a resposta do povo e transmitia para Deus. Porque o profeta ele é isso, o profeta ele é boca de Deus para o povo. E já que também você é profeta e você é boca de Deus para o povo, olhe para o irmão que está ao seu lado e profetize algo sobre a vida dele. Bora, rapidinho na cabeça. Eu te abençoo, eu abençoo a tua casa, a tua família, os teus negócios. Eu profetizo em nome de Jesus que você se tornará uma das pessoas mais prósperas e influentes da nossa cidade, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E passando várias situações, nós chegamos no capítulo 25 de Êxodo, onde Deus pede para que Moisés comece a pedir ofertas para o povo. E por qual motivo dessas ofertas? O Senhor, a partir daquele momento, desejaria habitar no meio do povo. E para Deus habitar no meio do povo, era necessário ter um tabernáculo. Diga tabernáculo. Mas para fazer o tabernáculo era necessário que o povo trouxesse ofertas para que isso se cumprisse. Lá no versículo 20, no versículo 1 do capítulo 25 vai dizer bem assim: disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Amém? Eu avançando isso lá para o capítulo 30, agora avance no capítulo 35, no versículo 4 de Êxodo. E vai continuar falando assim: disse Moisés a toda a comunidade de Israel: foi isso que o Senhor ordenou. Separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto, trará uma oferta ao Senhor: ouro, prata e bronze. Avançando para o versículo 20, vamos continuar lendo. E diz bem assim: então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os tipos de serviço e para as vestes sagradas. Todos os que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos. Diga amém. Eu avançando novamente lá no versículo 26 do capítulo 35 de Êxodo, vai dizer assim: todas as mulheres que se dispuseram e que tinham habilidade, teceram os pelos de cabra. No versículo 29 do mesmo capítulo vai falar: todos os israelitas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias. E depois de vários versículos assim, o que eu observo? Eu observo uma similaridade, algo repetitivo, que é o que os homens e as mulheres desses versículos todos tinham? Foi disposição. O que eu aprendo com todos esses versículos? Deus está atrás de pessoas dispostas. Dispostas a quê? Principalmente a obedecer. Repita comigo: a obedecer. Então Deus está procurando pessoas dispostas a obedecer, a ser coluna da casa dele.
Pessoas dispostas a obedecer, como o pastor Maius tem pregado muito esses dias, a cumprir o ID para levar a palavra dele às pessoas. Pessoas dispostas a obedecer para ser luz em meio a uma geração que está vivendo em trevas. Pessoas dispostas a obedecer para ser sal. Há muitos lugares na vida de pessoas que não tem mais sabor. Você é essa pessoa. E Deus está buscando pessoas como você, que está aqui hoje dispostas a crescer e a ser desatado no seu território. Diga amém. Eu creio que esse é o objetivo que você está aqui hoje. Você tem já essa disposição no seu coração a cumprir o ID de Cristo, a obedecer a palavra dele e também a semear na casa dele. Nós não estamos mais aqui nesse exato momento, nós não estamos numa obra como estava naquele tempo que estava sendo construído o tabernáculo. Mas mesmo assim, a igreja precisa das ofertas para que a obra continue. A obra da pregação do evangelho nos cultos e em muitos outros lugares, na célula, na manutenção da igreja e assim por diante. Diga amém. E quem o Senhor vai usar para fazer isso? Para fazer essa manutenção? Quem o Senhor vai usar para que o evangelho continue pregado? Pessoas dispostas. Qual que é aí eu fui pesquisar qual é o sinônimo de disposição. E um deles é uma pessoa disposta, uma pessoa a fim de, uma pessoa interessada em, uma pessoa com interesse de, ou com vontade de, com disposição de, com desejo, propenso a, atraído por. E é isso, e você pode ver que o Senhor não estabelece uma ordem, fale com que todas as pessoas tragam uma oferta para o tabernáculo. Ele pede que Moisés receba as ofertas de pessoas dispostas, pessoas propensas àquilo, pessoas com desejo, com interesse, com vontade. E muitas vezes é necessário que eu e você venha olhar para dentro de nós e falar para nós mesmos para que essa vontade volte a nascer dentro de nós. Porque novamente pessoas que deixam de trazer aquilo para a casa do Senhor, deixam de ofertar, deixam de dizimar, deixam de primiciar, perderam a vontade, perderam até praticamente o prazer de obedecer à palavra do Senhor, o prazer de se alimentar pela palavra, o prazer de adorar, o prazer de várias coisas. E por fim, eu perco também o prazer de devolver aquilo que pertence à casa do meu Deus, aquilo que pertence ao meu sacerdote e aquilo que saciar as necessidades da minha igreja. Quando pessoas dispostas estão reunidas para cumprir uma missão, só pode acontecer uma coisa. O que é? Repita comigo: o sucesso da missão. Lá no versículo 2 do capítulo 36 de Êxodo, vai dizer bem assim: então Moisés chamou Bezalel e a Oliabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Essa palavra é repetida diversas vezes e o Senhor está falando comigo para com você, para que nós venhamos mover o nosso coração a estar dispostos para a obra do Senhor, dispostos a servir aqui na igreja, na sua célula e aonde você estiver. Diga amém. E no versículo 3 vai falar bem assim: receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra da construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Eu declaro que isso aqui vai se cumprir na nossa vida, na nossa igreja. Eu declaro em nome de Jesus que a nossa igreja vai chegar nesse nível, que um dia vamos ter que parar aqui, pessoal, chega de trazer isso aqui, não aguentamos mais, chega, porque já está cheio. E eu declaro em nome de Jesus que você vai ser essa pessoa que vai trazer em abundância para a igreja, e vai ser uma coluna da casa do Senhor, amém?
Eu declaro que esse ano você vai avançar. Você vai avançar muitas vezes coisas que você não avançou nos anos passados, e que você vai comer o melhor dessa terra, amém? Nesse momento nós vamos entregar ao Senhor, devolver aquilo que pertence a Ele e voltar os nossos olhos, o nosso coração a estar dispostos a trazer para a casa do Senhor as ofertas, amém? Nesse momento nós vamos ofertar. Você pode trazer sua oferta no gasofilácio. Venha com o coração disposto, venha com o coração disponível e agradecido ao Senhor, amém?